Muito bem. Então ele tinha acesso a essas realidades e criou um sítio do Pica-Pau Amarelo para a época, dentro dos valores culturais do povo hebreu. Porque eu te pergunto, em que época da história que a cobra falou? Ele fala que a cobra vai fumar. A cobra, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, é a cobra que fuma, né? Mas falar, eu te pergunto, é ou não é uma história da carochinha? Porque vamos levar isso para o lado da psicologia. Aquele Deus do Jardim do Éden é um Deus ordinário, canastrão. Primeiro ele cria tudo, depois ele vê que está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, é porque ele não é perfeito, a criação dele não está completa. Aí ele fica olhando, sentado na beira do riacho. Ele abaixa, pega a barra e começa a fazer um boneco. E ele faz um boneco, e quando ele vê, tem um formato humanoide. Ele diz, oh, ele se espanta com a obra dele. Aí ele sopra na boca do boneco para ter vida. É sinal o sopro da vida, o hálito divino, são metáforas. Ele pega e põe o homem e vai dar uma volta. Ele volta, está tudo maravilha, mas ele nota que o homem é sozinho, está triste, sentado na beira do caminho, como diz o outro. Aí o Guimarães Rosa pegou essa pedra, havia uma pedra no caminho, uma pedra tinha no meio do caminho, o homem pisou na pedra, a pedra pisou. Aquela loucura toda. Vontade de pegar a pedra e jogar na cabeça deles. Muito bem, o que ele faz? Ele espera o homem dormir e tira uma costela do homem. Experiência de DNA, né? Deve ser isso. E de uma costela do homem, ele faz a mulher. Para que é isso? Para mostrar que a mulher está submissa ao homem. Porque era a tradição do povo da época a mulher ser submissa ao homem. Até hoje, em algumas culturas, principalmente no Oriente Médio e no Extremo Oriente, a mulher vale menos do que um jumento, do que um animal, do que uma casa. É um bicho, é um patrimônio. A origem latina da palavra mulher vem de mula. Vem. De mula. A origem. Como é que fica a situação? Olha só. Aí ele pega e faz a mulher. E diz para eles, isso aqui tudo é de vocês. Vocês podem fazer o que quiser, comer do que quiser, menos do fruto daquela árvore. Pronto. Um Deus péssimo psicólogo. Tudo que é proibido é cobiçado. Olha que loucura. E aí, eles iam para lá, iam para cá, felizes da vida, mas quando olhava para o fruto da árvore proibida, e colocou um fruto exuberante, vermelho, chamativo. Eles rodavam e voltavam para a sombra daquela árvore. Já despertou a cobiça. Aí acontece aquela situação em que a cobra fala e Eva morde e ainda contamina nós os homens. Fala com Adão, bem. Mais uma vez. Olha só, a mulher é que contaminou, a cobra contaminou a mulher, que a mulher é fraca. Se Deus é perfeito, por que fez a mulher fraca? Porque a gente não pensa sempre que a mulher buscou a árvore da sabedoria. Não, a mulher é fraca. Fraca, desobediente, atrevida, enxerida, gulosa, curiosa. Pronto, come. E o que é o fruto do conhecimento? A função sexual, autoconhecimento do corpo. Aí eles sentiram que estavam nus, uma folha de parreira na frente e uma folha de parreira atrás. Se deram conta de que era pecado, que era vergonha mostrar as partes íntimas. Andavam nus, que nem orangotango, macaco, gorila, todo mundo. E começa o relacionamento sexual e nasce Abel e Caim. E Deus gostava de Abel.
Abel fazia uma fogueirinha, uma oferta, e Deus dizia: que bonitinho, que fofo. Caim fazia uma fogueira de São João com batata doce e tudo mais. Deus olhava e nem elogiava. Abel era preferido de Deus, um Deus que tem preferência. Um Deus que, quando come da árvore do conhecimento, chega e diz: a partir de hoje tu vai ter que parir com pai. Ela não tinha parido até então. A partir de hoje, ela não tinha parido antes. Tu vai ter que ganhar o pão de cada dia com o suor do um Deus que castiga. Vamos em frente. Aí Caim inventou e matou Abel, que eu também matava. Eu também matava. Envergonhado, Caim parte. E volta muitos anos depois, casado. Em que cartório? Na primeira vara. Na segunda vara, casado. O casamento só foi instituído milênios depois, séculos depois. Com quem? Só se for com a macaca chita no casal. E não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Não é isso? É o princípio que crê no criacionismo e não no evolucionismo. Então nós vamos ver que é uma série de contradições. Por isso, quando nós vemos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós vamos encontrar um monte de recursos do autor. Quem que é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Monteiro Lobato. Fazendo aquela viagem mágica na cabeça da criança para ela poder se situar entre o real e o irreal, a fantasia e o real. Então, como é que fica essa história da cobra, Adão e Eva? Nada mais, nada menos do que história da carochinha para que o povo daquela época pudesse entender. E Himmler disse a Adolf Hitler: uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. Como é que você tira isso da cabeça cultural daqueles que têm interesse em manter isso como verdade? Vamos em frente. Quantas maçãs caíram na cabeça de cidadãos do planeta Terra? Ou caíram na frente de cidadãos? Alguns apanharam e pegaram a maçã para comer. Outros nem deram bola. A que caiu na cabeça de Isaac mudou. Mudou os paradigmas da ciência. Ele foi estudar por que a maçã caiu. Se caísse na sua cabeça, na minha ficava por isso, porque ele estava minha maçã. Então pegava o machado e cortava aquele raio daquela macieira, punha fogo. Deu para entender como é que é, gente? É a nossa história, é a nossa evolução. Paulo de Tarso diz: quando eu era criança, eu lidava e dava atenção com as coisas de criança. Quando eu era jovem, eu lidava e dava valor às coisas de jovem. Hoje, como homem, eu lido e dou valor às coisas de homem. Na nossa infância, quantas vezes nós chegamos aí com mamãe, quando mamãe diz, não nos dava o que a gente queria, a gente dizia: eu te odeio. E dava para o pai e diz: eu te odeio. O pai fala: tá bom, pode odiar, mas você não vai sair hoje. Não era assim? No dia seguinte a gente nem lembrava que tinha odiado. Voltava, corria e pulava no colo. Dá para entender? Quem tiver outra explicação, aceito plenamente. Ela levanta a mão e diz: Falcone, você me desculpa. Eu, Patrícia, acredito naquilo piamente. Excelente. Não tem nenhuma briga. Mas se você parar para raciocinar, o Espiritismo é a terceira revelação, a fé raciocinada, você vai ver essas realidades. Ok? Ok. A pergunta número 5. A história do livro Chanceler de Ferro é um outro livro de Rochester. Fala sobre José, a vida de José. Tudo que ele fez, algumas vezes contradizendo, mais uma vez, né, o Rochester, está em A Gênese. Isso pode ser considerado verdade, a história do Rochester? Quem fez essa pergunta foi... Não tem o nome.
Está se referindo a qual Gênese? A Gênese bíblica ou a Gênese de Kardec? Isso é a bíblica. A bíblica. Por quê? Na Gênese bíblica tem também uma série de fatos que são histórias do povo hebreu, uma série de fatos que são lendas, mitologia, e uma série de fatos que são notícias vagas. Mataram seu Zé na rua Alfield. É mesmo? 3 tiros. Ela pensa no José Aparecido. Ele pensa no José da Silva. Ela pensa no José Xavier. Eu não falei qual Zé. Cada um levou para um Zé que conhece. Deu para entender? Eu dei uma notícia vaga. Agora, se eu disser, mataram com 3 tiros na rua Alfred o seu José Xavier, aquele que é vereador, foi o vereador mais votado de Juiz de Fora. Agora eu coloquei princípio, meio e fim. Até quem não conhece José Xavier sabe do que eu estou falando. Deu para entender? Então, no conjunto de informações, tem muitas informações vagas. Pega o sapato dela com a perna dele, com o quadril dele, com o tórax dela e a cabeça dela e monta uma história. Aí fica aquele Frankenstein, você não consegue fazer as coisas se encaixarem. Pedaços de história. São 12 tribos. As tribos se dão como em desafio. As 12 tribos são os 12 filhos de quem? Jacó. Não é isso? Então nós temos que ver que são ou não são histórias de uma cultura emendadas, fragmentadas. É novamente a coxa de retalho. Da maneira em que é feita a construção no livro de Rochester, fica muito mais fácil, mas eu acredito que mesmo Rochester está fazendo também uma coxa de retalho mais racional. Por quê? Ele vai dizer no livro dele, por exemplo, Sinal de Vitória, ele vai dizer quem foi Kardec na época de Jesus. Ele vai dizer quem é a figura de Kardec naquela época. Nós não concordamos. Ele faz um traçado muito bem traçado, mas, segundo outras fontes que nós temos, a época de Jesus, Kardec foi outra figura, não foi aquela que ele se refere no livro Sinal de Vitória. Então, Rochester também não é um historiador. E mesmo o historiador, nós temos que lembrar que a história é sempre escrita pelos vencedores. No caso de Rochester, ele está contando a reencarnação de um grupo de espíritos ao longo de várias décadas, de vários séculos. Então ele não tem compromisso nenhum em defender um povo e puxar outro. Pega aqui na América do Sul, a história da Guerra do Paraguai. Estuda ela no livro de História do Brasil, no livro de História do Paraguai, no livro de História da Argentina, no livro de História do Uruguai. São 4 versões totalmente diferentes. Aí você vai nos anais de uma sociedade secreta chamada Ordem dos Pedreiros, conhecida como maçonaria. E se você ler o que está escrito lá, você cai de costas. Então, são as verdades, pedaços da verdade. Nós não podemos nos ater a uma única fonte. Agora, que a construção de Rochester é muito mais racional, mas volto a dizer, não quero afirmar que ela seja a fidedigna, mas provavelmente tem mais pedaços de realidade do que de fantasia, do que de ficção.